Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso programa Estúdio Aberto, comigo, Adriana Souza. O meu Instagram já está na tela para vocês seguirem lá e ver toda a nossa programação através do meu Instagram. Vou deixar também o Instagram da rádio, é Web Rádio 016. E para você que ainda não conhece o nosso canal no YouTube, é só seguir porque toda a nossa programação tá lá para você e tem muitas novidades, tá? Já se inscrevam lá que vocês vão ficar muito bem informados. Os nossos podcasts nós postamos lá e tem informação muito boa para vocês. Hoje também nós vamos falar de um assunto interessantíssimo. Por isso nós convidamos o Dr. Odenick, ele que está aqui com a gente pela segunda vez. E dessa vez, né, doutor, a gente vai falar de um assunto assim que traz tanta sensibilidade para as famílias. A gente vai falar da guarda de pet. Eu nunca vi um livro, nunca li um livro com esse assunto e o senhor nos presenteou com esse livro, né? Justamente, Adriana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer enorme estar presente aqui hoje para tratar de um tema, como você mesma disse, muito importante, né? Sobre um assunto que o pet tem um amor gigantesco para com os donos e os donos não poderia ser diferente. Esse foi um dos motivos que nos trouxe a escrever esse livro. Perfeito, doutor. E eu quero te agradecer também por disponibilizar o seu tempo. Gente, o doutor Odenick, ele não é de Ribeirão, é da cidade de Batatais? Bebedouro. De Bebedouro, gente, está aqui com a gente para trazer esse assunto. A hora que eu vi, doutor Odenick, eu adorei. Eu falei, não, eu tenho que convidar ele para contar um pouco mais, falar para quem está nos acompanhando o que te motivou a escrever esse livro, a trazer trechos tão sensíveis ali que toca o coração da gente. Inclusive, Adriana, o meu objetivo com o livro foi provocar uma reflexão. Se nossos pets nos dão tanto amor, será que não merece que a gente também cuide dos seus sentimentos no momento tão difícil que é uma separação? Pet também tem sentimento. E a gente aborda sobre isso no livro, que infelizmente no Brasil ainda não existe uma legislação específica na questão de guarda de pet, alimentos, quando do divórcio do casal. Por muitos anos, pet foi tratado como objeto, né, no nosso judiciário. Hoje já está mudando o cenário, muito embora, como mesmo mencionei, não existe legislação específica, mas ainda já tem algumas decisões, inclusive Bebedouro, onde resido. Teve recentemente uma decisão de um casal que se divorciaram e a guarda do pet ficou com uma das partes e a outra com a obrigação de pagar alimentos aos pets no valor de R$ 120 mensais. Isso é gratificante, né? Para os dias de hoje, com a evolução que os pets têm sido na nossa família brasileira. O acolhimento deles para com o ser humano é incomparável, né? Justamente. O amor que ele nos entrega. Então, a gente tem mesmo que cuidar, que buscar maneiras de proteger o pet, seja com a guarda compartilhada ou não, mas que cuide. Com certeza. E muitos juízes, para suas decisões, têm usado o bom senso e pensando no melhor do pet, né? Para que sejam tomadas decisões corretas, pensando para que o pet não sofra tanto na separação. Muito embora a gente sabe que os pets são apegados ao casal, né? E nessa separação, de alguma forma, vai sofrer. Então, contudo, os juízes têm sempre pensado na melhor forma possível para resguardar um pouco e fazer com que esse sofrimento seja ameno. Com certeza. E essa questão também que o senhor trouxe de ficar uma decisão que uma das partes pague ali uma pensão é a prova de que as pessoas estão vendo o pet como filhos mesmo. Justamente, o que não deixa de ser de fato filhos, né? Eu, por exemplo, costumo dizer em todas as entrevistas a qual eu estou sendo convidado que esse livro eu e minha esposa pensamos juntos para elaborá-lo, né? Para editar, para fazê-lo, escrevê-lo.
Por que pensamos juntos? Hoje, como muitos casais no Brasil, nós somos mais um que não podemos ter filhos. E assim adotamos um pet. Na verdade, o pet nos adotou, né? Ele escolheu vocês. Justamente, e com o amor do pet, nós tivemos a ideia, por que não fazer um livro sobre esse tema, com a evolução do judiciário brasileiro, com algumas situações que estamos vivenciando, muito embora não tenha legislação específica, mas já está tendo alguns julgados quanto ao fato, né? Mas precisamos ainda melhorar muito. Eu acredito, doutora Odeni, que eu nunca vi nenhum livro assim que traga tanta importância, tanta informação para os casais que estão vivendo esse processo de separação se informarem melhor. Eu acredito que a sua decisão de escrever esse livro, de alguma forma, ele vai mudar a legislação, ele vai chegar em pessoas competentes e você vai ter um grande sucesso aí pela frente, não só por já conhecer essa questão, que é muito importante, mas por mudar a história, né, da guarda de pets, que eu acho que hoje fica jogada. Eu mesma vou te dar um exemplo. Na minha separação, a minha cachorrinha ela ficou com o meu ex-marido, porque eu vim para um apartamento e ele esqueceu o portão aberto. Se eu pudesse ter trago ela, porque ele também gostava dela, e eu não queria ali criar um conflito. Achei também que no apartamento ela ia ficar sufocada, ela tinha um quintal, e aí ela fugiu e a gente não achou mais. Então, assim, se naquele momento tivéssemos conversado para compartilhar a guarda dela, talvez ela estava com a gente até hoje. Com certeza. E um ponto muito importante que você mencionou agora no final, a mediação. Uma boa conversa entre o casal. Talvez seja a melhor solução do que uma decisão judicial, né? Pensando sempre no bem-estar do animal, do pet. Pet não é só cachorro, só gato. Pet também é uma ave, né? É aquele animal de estimação. Mas sempre pensando no bem-estar do animal, os familiares, o casal tem que sempre mediar para que não chegue a uma situação desagradável como a sua, né? Muitos, inclusive, pessoas próximas de mim, quando lançou o livro, passou por uma situação parecida, falou, se eu tivesse lido esse livro antes, talvez teria sido diferente. Eu acredito que no meu caso também. Eu acredito. É por isso que a gente fez esse livro e lançou ele, pensando sempre no melhor do pet e do casal, porque todos sofrem, né? Todos sofrem, você sofreu hoje e sofre até hoje, né, com isso. Eu acredito que não seja diferente com seu ex-companheiro, né? Então, pensando assim, nós escrevemos esse livro. Que bacana, eu também deveria ter lido antes, porque talvez a Laila tivesse com a gente, né? Com certeza. Doutor, dos casos que o senhor já pegou com esse tema de guarda compartilhada, qual foi o que mais te sensibilizou? Qual foi o que mais te motivou ainda mais a escrever o livro? Olha, eu gostaria de deixar até em ponto esse tema para chamar a atenção do leitor para ler o livro, né? Eu não gosto de contar relatos que foi mencionado no livro, mas interessante seria ler um casal que tinha 3, 4 pets no do divórcio. Um sempre sai triste porque não houve a mediação necessária, né? Às vezes a conciliação entre o casal necessária. Mas aí fica um ponto para você, né? Tá lendo o livro, compre o livro, leia. É um custo bem pequeno perto das informações que ali contém. Bacana. E já a gente vai deixar o link, né, doutor? Para o Sim, pessoal já sim. comprar, porque o livro ele já foi lançado, já está à venda. E assim, tem muita gente adquirindo, eu acompanhei lá, o pessoal Sim. já comprou muito. Eu também já fiz o meu pedido, olha aí. Só a capa dele já mexe demais com a nossa sensibilidade. Justamente. Só a capa já mexe, É né? verdade. E é um livro gostoso, leve leitura, né? São 12 capítulos. 12 capítulos e a conclusão. É uma leitura bem simples, bem chamativa, para fácil entendimento. É um livro que foi voltado para todo tipo de pessoa.
desde um estudante de direito até uma pessoa que tem seu pet e gostaria de conhecer melhor algumas situações para que no momento que fosse vivenciar, estivesse já com o conhecimento necessário. É importante. É um livro para a gente ter na cabeceira. É isso aí. É verdade. Doutora Odenix, a gente está conversando sobre pets, né? Como fica na questão de uma separação. Mas a gente também não pode deixar de falar dos cuidados que a gente tem que ter tendo um pet em casa, separados ou não o casal. Justamente. Porque tem muita gente que esquece esse detalhe, que o pet ele tem que ser tratado como gente, porque ele nos trata melhor do que um ser humano. Justamente, melhor do que um ser humano, eles nos tratam com amor, com carinho. Um pet, se você bate nele daqui a 15 minutos, ele está lá abanando o rabo para você. Ele não importa. Né? Justamente, assim nós temos que tratá-los. Né? Não só com ração, não só com água, mas com os cuidados necessários. Vacinas anuais, médicos, alguns tratamentos, inclusive com pele, nós temos muito, né, amor? Nós trazemos a nossa cachorra em Ribeirão para fazer tratamento com um médico especialista, dermatologista. E assim todos devem cuidar seu pet, né? Não poderia ser diferente, porque antigamente cachorro dormia fora de casa. Não podia entrar em casa. Justamente. Né? Cachorro comia comida, porque não tinha-se ração. Né? Justamente. Hoje nós tivemos uma evolução com os pets. Nós, pessoas, né? Pensamos diferente, tratamos diferente. Por que não o legislativo ou o judiciário não poderia ser também da mesma forma? E esse livro eu trago mais para isso, né? Existem algumas decisões, mas ainda não tem a legislação específica necessária para esses casos. Principalmente também, que não tratei no livro, mas é um tema para ser tratado, né? Num futuro livro, inclusive. E os pets que são usados para trabalho? São usados pelas polícias, são usados para guias, né? E como fica a legislação para esses pets? Ainda não se tem nada sobre isso, né? Então é um tema para ser tratado também aí. Para um próximo livro, justamente, né? Fica aí a dica para a gente fazer um novo livro. Já a dica para um próximo livro, né, doutora Odenix? E a gente fica muito feliz de ter essas informações, porque eu acredito que todos nós já mudamos de algumas décadas para cá, como o senhor mencionou, a gente mudou muito essa mentalidade dos cuidados, seja com o cãozinho ou o gatinho. Justamente. O livro ele trata das duas questões. Sim. É o gato, é o cachorro. São os animais. São pets. Animais de estimação no geral. De 4 patas que estão ali com o casal. E eu amo o gato. Eu acho o gato muito amoroso também. Também é. Eu adoro quando eu estou, assim, às vezes você chega em uma casa, aquele gatinho, ele tá ali quieto, de repente ele já vem, se esfregando, pedindo carinho. Esfregando perto de você. Então, a gente tem que abrir mesmo esse olhar, quebrar paradigmas que hoje a gente sabe que eles ainda sofrem com várias questões, seja na separação, seja no abandono, a gente vê que tem muito animal existe muito ainda isso, né, que tem que acabar o quanto antes. E existe bastante pessoas que cuidam dos animais abandonados, pessoas que se doam e correm atrás, mas infelizmente não está sendo o suficiente. Por exemplo, em Bebedouro, existe várias frentes de pessoas que vão em busca de ajudar esses animais que estão ali jogados, né? As pessoas às vezes, tá me dando muito trabalho, tá me dando muito gasto, vai e solta simplesmente como se fosse um ser sem vida, né? É complicado até falar sobre isso. Justamente. Doutora Odenix, a gente está falando do livro, vamos voltar aqui no assunto do livro. O livro ele já é pronta entrega, já faz o pedido, já chega. Sim, já está em vários sites, várias livrarias. Na Amazon, na Unicap, que é uma livraria também que tem os livros de forma e-book, e também os impressos,
tá? O livro físico. Físico, isso mesmo. Perfeito. Eu já fiz o pedido do meu e você também, né, Henrique? Olha lá, o Henrique já fez o pedido. Já falou com a cabecinha. Ele já deu um sim, gente, porque ele não está aparecendo aqui na tela, mas está tudo certo. Doutor Odenix, eu gostaria de pedir ao senhor para compartilhar mais sobre o que o senhor tem visto, o que o senhor tem acompanhado diante de um divórcio que envolve os pets, para que as pessoas elas se conscientizem mesmo, principalmente nesse momento de compartilhar essa guarda que a gente sabe que é muito complicado. Sim, sim. E no caso também, doutor Odenix, quando tem mais de um animal. Porque assim, são dois, digamos que são dois, mas o casal ama os dois. Os dois amam aquele casal. Há a possibilidade de dividir ali, deixar um com uma das partes e o outro com a outra? Sim, ou não? Sim, existe essa escolha? possibilidade, inclusive guarda compartilhada justamente para isso, para que fique um tempo com, vamos dizer assim, genitor e genitora, né? Que no caso de pet não vai ser diferente. Então pode ser sim, guarda compartilhado, 15 dias você fica com esse, 15 dias eu fico com esse, sabe? Então pode existir isso, tanto pelas partes ou como uma decisão judicial também, né? Pode sim existir isso. Bacana. E todas essas informações estão lá no livro também? Sim, todas essas informações. Bacana demais. Doutora Denise, eu quero pedir ao senhor que nos deixe uma mensagem para a gente continuar tendo essa sensibilidade, mudando essa visão sobre os cuidados com o pet e principalmente nesses momentos difíceis que o casal enfrenta ali e eles principalmente, que eles ficam estressados, eles ficam com o emocional deles também muito impactado diante Eu acredito que a grande parte que vai nos ouvir vai me entender agora. A frase que eu deixo hoje é: sabe aquele momento que você chega em casa às 6 horas da tarde, estressado, nervoso com grandes situações que aconteceu durante o dia, que tirou você do sério? Você chega em casa, seu pet começa a abanar o rabo e vai te pedir carinho. Aquilo derrete qualquer ser humano. E essa situação que nos traz a reflexão. Se um ser nos dá tanto amor e carinho e nos espera amargamente o dia todo, que para eles um dia é muito mais que isso, para te ver e poder te lamber e te dar um carinho, por que não termos leis específicas para cuidar melhor dos pets, né? Foi pensando nisso também que escrevi esse livro, para que pudesse as pessoas refletirem sobre os direitos de quem mais nos ama. Cachorro não conhece dinheiro, cachorro não conhece nada que tenha interesse sobre a gente. Tem interesse só sobre a gente mesmo, só sobre nosso carinho, nosso amor, nossos cuidados. E assim devemos ser. Cuidar da melhor forma possível de um ser que nos ama tanto. Bacana demais. Em um minuto, que o senhor resumiria toda essa relação que o senhor tem com o seu pet e com os outros, né? Que foi por isso que o senhor fez esse livro, escreveu esse livro, na verdade. Eu vou contar uma passagem que aconteceu, inclusive com clientes, né? Sem mencionar nomes. Mas foi até engraçado. Antes mesmo de eu começar a escrever o livro, um casal que estava amaziado, né? Se decidiram ali romper a relação e fazer justiça com as próprias mãos, sem pensar no animal, pensar no pet. A esposa, né, levou os cachorros com ela. No momento em que o esposo estava trabalhando, quando ele retornou, se viu desesperado, porque os cachorros já estavam com ele antes mesmo do relacionamento dos dois.
Então ele decidiu por força ir até a residência dela e buscar os animais, né? Sem até mesmo pensar no bem-estar dos animais. Então essa é a minha reflexão. Para que façam tudo de forma legal, sempre pensando, não faça nas explosões. Pensa primeiro no pet. Como num casal. Sempre em alguma atitude o casal certamente pensa nos filhos. E o pet é um filho hoje, né? Muitos casais, como falei no início da nossa entrevista, não conseguem ter filhos, que é o meu caso, e assim adotamos um pet, que não é diferente, é um filho que precisa, inclusive, de mais cuidados que um filho. Porque o filho, ele sabe chorar, ele sabe pedir, ele está com fome, mãe, quero comida. O pet não. Não sabe falar nem aonde dói, né? Justamente. A gente tem que ter essa sensibilidade de ver que está moadinho ali. Que está desanimado, está ali parado. Justamente. Então temos que nos sensibilizar mais com os pets, pensando, refletindo tudo isso que eu falei agora. Bacana demais, doutora Odenick. Eu quero te agradecer mais uma vez por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente, trazendo esse assunto que é de extrema importância para mudar a mentalidade de algumas pessoas ainda, que ainda insiste, né, em resolver as coisas sem pensar, sem inteligência emocional. Então, a gente te agradece muito por estar aqui. E com certeza esse livro ele vai tocar mesmo o coração das pessoas, ele vai mudar muitas decisões. Eu acredito que esse é o caminho e a gente está sempre à sua disposição. Eu agradeço o convite de sempre, né? O carinho de vocês comigo. E só uma parte só. Sim, fique à vontade. Os juízes, para tomarem as decisões, se baseiam, muitas das vezes, na legislação de família, de guarda, né, da infância e juventude, para tomar uma decisão para favorecer, então, e pensando no bem-estar do pet. Da mesma forma é feito quando existe uma criança. A decisão judicial é sempre pensando no bem-estar da criança no divórcio. E assim é feito. Eu peço para que muitos que nos ouçam e assistam, pense, principalmente pessoas de poder legislativo, pense sobre o assunto, né? Muitos falam, nossa, o Brasil tem muitas leis, mas embora exista, sim, muita legislação no Brasil, em excesso em alguns casos, nesse caso, ela está em falta. Ela está falha e gritando para que seja feito, para que seja elaborada uma legislação específica, né? Diante as necessidades que estamos vivenciando, né? Porque os pets deixaram de ser aquele objeto. Então, que seja refletido também essa situação. E mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. E qualquer dúvida que algum leitor, alguma pessoa tenha, estou à disposição, né? Pode me chamar pessoalmente, me faço à disposição para poder tirar dúvidas aí. Com certeza, e a gente agradece e vamos deixar o contato do Dr. Odenick aí na nossa tela. Vamos deixar também o link para você já adquirir o seu livro, que eu tenho certeza que ele vai impactar de maneira muito positiva a sua vida, o seu relacionamento com os pets e até nas decisões se você estiver enfrentando o fim de um relacionamento, não é verdade, Com doutora certeza. Denise? Mais uma vez, obrigada, tá? Leva um agradeço. abraço lá para a cidade de Bebedouro, tá? Com certeza. E seja sempre bem-vindo aqui, volte sempre. Muito obrigado, Adriana, e um grande abraço a todas que estejam nos assistindo ou até mesmo ouvindo. Obrigada, e eu quero agradecer vocês que sempre acompanham a gente. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, porque todas essas informações que o Dr. Odenick trouxe para a gente é muito importante. E lá também tem outras entrevistas, inclusive do Dr. Odenick, a gente falou de um tema também muito importante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Me despeço de vocês deixando um grande abraço e convidando você para estar com a gente no próximo programa. Tchau, doutor. Adriana, eu gostaria de deixar aqui Sim.
é uma oportunidade para todos que tenham interesse. Talvez poderia ser feito um sorteio de um livro, né? Ah, com certeza! Olha aí, gente, no finalzinho, é isso que eu gosto, no finalzinho a gente é surpreendido aí com um presente. É isso aí. Aí você decide qual forma que você vai fazer o sorteio, às vezes por comentários, curtidas, e vamos sortear. A gente vai fazer por comentários lá no Instagram, curtidas. Eu acredito que a melhor forma é curtir, comentar e compartilhar, né, doutor? Justamente, é isso aí. Depois coloca todos os nomes, faz um sorteio e nós vamos dar um livro de presente. Com certeza. E eu já vou curtir, comentar e compartilhar, que eu também quero ganhar um. Obrigada, doutor, Eu que mais uma agradeço. vez.